Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Estarei lendo na versão NVI da Palavra de Deus. Capítulo 22, versículo 14. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Amém? Diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra. Vem, ó Deus, nos ensinar, Pai. Vem, ó Deus, abrir o nosso coração, Pai, para que nós possamos aprender de Ti, ó Deus. Aleluia, ó Pai, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua. Aleluia, que eu seja somente, Pai, um instrumento, Deus, um meio, meu Deus, que será usado por Ti para fazer com que a Tua palavra chegue, meu Deus, aos ouvidos, ao coração, Pai, daquele que está necessitado, Deus. E que o Senhor fale conosco nesta noite. Aleluias, ó Deus. Fale ao meu coração, fale à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Jesus declara, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Estava meditando na palavra de Deus. Estava hoje meditando na palavra do Senhor. E o Senhor, né, Ele falou ao meu coração sobre o chamado de Deus, né? O chamado de Deus que todo mundo tem. A humanidade, toda a humanidade tem um chamado de Deus. É o chamado universal de Deus. Todos são chamados, né? Todos são convidados a estar com Deus, a se converter. Todos, né? A humanidade tem esta oportunidade de se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo, a seguir os passos de Jesus Cristo. A humanidade tem esta oportunidade, a oportunidade de ser salva. Esse é o chamado que Deus tem, né? O chamado universal. Efésios, vamos abrir as nossas Bíblias. Na Epístola de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos,
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O chamado universal do Senhor. Ele chama a todos para que aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus venha abrir a sua mente, venha ter uma visão espiritual para enxergar aquilo que o Senhor Deus está oferecendo a cada um de nós. Conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Então, nosso Deus nos chamou para uma esperança, para nos mostrar as riquezas gloriosas da herança, a herança de Cristo, que nós também podemos fazer parte desta herança. Esse é o chamado do Senhor para nós, a salvação. É a salvação, Ele oferece a cada um de nós a salvação. Ele convida a todos, Ele chama a todos. A palavra dele declara, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então ele convida a todos, a estar junto de Cristo, a seguir os passos de Cristo, a andar os caminhos de Cristo, a ser um cristão, a fazer as mesmas coisas que Cristo fez. É isso que o nosso Deus quer de nós, é isso que o nosso Deus quer para nós. Então há um chamado para toda a humanidade, para todos. Nem todos atendem a esse chamado. Nem todos querem ouvir, nem todos querem seguir os passos de Jesus. Viram as costas para o Senhor. A salvação, ela é de graça, né? É isso que nós aprendemos. Mesmo assim, tem muitos que viram as costas para o Senhor. Tem muitos que viram as costas para o nosso Deus e não quer saber do nosso Senhor. E tem muitos que vão à casa do nosso Senhor só para receber algo. Tem muitos que só querem os benefícios de servir ao Senhor aqui nesta terra, não querem os benefícios espirituais. E aí quando são confrontados com a palavra verdadeiramente, porque a palavra ela vem para nos confrontar. A palavra de Deus ela não vem para massagear o nosso ego. A palavra de Deus ela vem para confrontar as nossas vidas. Para nos mostrar, olha, você está caminhando por um caminho meio torto. A palavra fala que é por aqui, não é por ali. O que você tem que fazer é seguir a palavra do Senhor. Então a palavra ela vem confrontar as nossas vidas. Ela vem nos mostrar os nossos pecados. Ela nos mostra onde nós estamos errando. E tem muitos que quando são confrontados, viram as costas para o Senhor. Ah, se é desta forma que é ser crente, que é servir ao Senhor, então isso não é para mim. Realmente, a palavra de Deus, ela fala que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E o que nós estamos vivendo hoje em dia é o quê? Nós estamos vendo que o Senhor Jesus ele vai fazer uma separação.
Está havendo uma separação. E essa separação vai ser mais forte. O Senhor vai peneirar. Vai peneirar ali o trigo. Eu nunca tinha visto um joio na minha vida. E aí eu estava vendo um vídeo. E eu vi que o pé do joio é idêntico ao pé do grão de trigo. É a mesma coisa. Eles são a cópia um do outro. Mas a diferença de um e o outro é que um dá fruto e o outro não dá nada. O outro é vazio, é seco. Então a peneira ela vai passar sobre a igreja. E aqueles que dão frutos vão continuar em cima, na peneira. E os que não dão vão sair voando. Vão cair. Essa semana eu estava numa rede social, mexendo na rede social, e aí, né, a gente fica, né, passando vídeo um atrás do outro, né, e aí me chamou a atenção um vídeo de um cantor bem famoso mundialmente. Eu não sei o nome dele, não sei, então não vou falar aqui o nome dele, mas ele é famoso mundialmente, ele tem músicas famosas que estão em filmes, em vários lugares. É um cantor latino, acho que porto-riquenho. E ele fez um show, e no final do show ele fez uma declaração. Ele falou que aquele seria o seu último show. Que ele estava encerrando a carreira dele. Ali na música secular. E que ele foi chamado para servir a Cristo. Ele se converteu ao Senhor. E ele estava convidando aqueles que estavam assistindo a ir junto com ele. Se vocês quiserem me seguir, quiserem mudar de vida, vocês podem me acompanhar. Eu achei muito corajoso e muito bonito da parte dele, dar essa declaração publicamente. E é assim que deve ser mesmo. Quando você serve a Cristo, as pessoas têm que saber. E ele falava ali que ele conquistou muitas coisas. Ganhei muitos prêmios, ganhei muito dinheiro, ganhei fama mundial. Mas ele falou, nada preencheu o vazio que havia dentro de mim. Nada preenchia esse vazio dentro de mim. Até que ele encontrou Jesus Cristo. Aparentemente, ele está ouvindo o chamado do Senhor, esse chamado universal que o Senhor faz a todos. O Senhor, ele chama, ele convida a todos. Nós vemos, um movimento desse, acontecendo isso, né? No meio, assim, a gente de vez em quando vê um ou outro, uma outra pessoa de fama, se convertendo ao Senhor. Isso mostra que todos são humanos, que todos são carne, que a pessoa pode ter tudo, pode ter fama, pode ter dinheiro, mas o vazio que há na vida dessas pessoas só será preenchido por Jesus. Não há nada que vai preencher o vazio na vida dessas pessoas. Há um chamado universal do Senhor, mas também há um chamado individual. O chamado universal é Jesus Cristo convidando a todos à salvação. E a seguir a tua palavra, sua palavra, os seus preceitos, obedecer os seus mandamentos. Esse é um chamado universal.
Agora tem o chamado individual. Gálatas, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 11. Diz assim, Paulo, aqui é Paulo declarando, falando aos irmãos de Gálatas. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha só o chamado do Senhor. Desde o ventre da mãe de Paulo, já havia um chamado sobre a vida dele. Vamos continuar. Mas, a partir do 15 aqui, eu vou ler novamente. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Claramente nós vemos que Paulo, ele foi um escolhido do Senhor. Claramente o Senhor o chamou. E a palavra de Deus aqui declara, ele declara aqui na palavra do Senhor, que desde o ventre da mãe, desde o ventre materno, que o Senhor Jesus Cristo já o chamou, o escolheu, para que ele fosse uma das pessoas que fizessem a obra do Senhor, fosse um instrumento, como o próprio Deus declara em Atos. Ele declara que Paulo seria um instrumento nas suas mãos. Nós vemos o chamado que Paulo teve, a obra, o trabalho que Paulo fez, enquanto ele esteve vivo, depois que se converteu ao Senhor Jesus. Ele ouviu o chamado de Jesus, quando ele estava indo ali para Damasco, ele ouviu a voz de Jesus. A partir daquele momento ali, ele não voltou mais atrás, ele fez sempre a vontade do Senhor. Ele sempre fez o que Deus queria, o que o Senhor Jesus Cristo queria.
Ele ia onde Jesus Cristo falava para ele ir. Ele não fazia nada de si mesmo. Ele fazia aquilo que Deus queria. Alguns de nós vão ter um chamado individual. Alguns de nós vão ser chamados para levar a palavra, para fazer uma obra. E quando formos chamados, que nós não venhamos virar as costas para o nosso Deus. Que nós não venhamos menosprezar aquilo que o Senhor quer entregar nas nossas mãos. Todos nós, temos um propósito a cumprir, isso é claro. O Senhor deixou um propósito na vida de cada um de nós. Porém, tem alguns que Ele escolhe para trabalhos especiais. Tem alguns que Ele escolhe para se levantar. Ele levanta no meio da igreja, do povo de Deus, para que esse faça a vontade do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, eu vou ler aqui o versículo 14. Diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, não é isso? Existe um chamado, o Senhor está nos chamando. E existe um prêmio também para o chamado que Ele está fazendo. Olha aí que prêmio que Ele está dando, hein? Que prêmio que Ele está dando. Esse prêmio é a salvação. Esse prêmio é estar ao lado do nosso Senhor. É contemplar com os nossos olhos a Cristo. É ter uma nova vida, é ter um corpo glorificado, é estar em um novo lar. Esse é o prêmio. O prêmio do chamado que Ele tem para cada um de nós. Porém, como a palavra declara, em Mateus 22, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos são escolhidos. Aqueles que permaneceram até o fim, aqueles que forem obedientes até o fim, aqueles que não desistirem, aqueles que completarem a corrida, aqueles que vão chegar ao final da corrida, que guardar a fé, são esses que vão ganhar o prêmio do chamado do Senhor. Muitos são chamados. O Senhor, na sua palavra, declara: se hoje ouvirdes a voz do nosso Deus, não endureçais o vosso coração. Então muitos ouvem a voz do Senhor, muitos ouvem o chamado, mas nem todos querem. Nem todos querem. E como eu já falei aqui, alguns só querem os benefícios. Mas o nosso alvo, o alvo, não são as coisas desta terra. Não são os bens materiais. Como eu falei aqui desse rapaz que se converteu, ele tem tudo, ele teve tudo. Mas ele declarou que nada preencheu o vazio em sua vida.
que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que a palavra de Deus declara. A pessoa pode ter tudo materialmente, tudo que esta terra pode oferecer. Mas só Cristo pode preencher um vazio que há na vida dessa pessoa. Quando morrer, essa pessoa não vai poder levar nada. Porque tudo que é, todas as coisas desta terra, a ferrugem corrói, a traça destrói. Aleluia, Jesus, glória a Deus.